Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Padre Marcos dos Santos, aqui de Madrid, e desde já eu te convido a você se inscrever no meu canal, Padre Marcos dos Santos, você divulgar, dar o seu like, o seu sim, porque aí o YouTube vai entendendo que você está gostando, que se você está gostando, ele vai ajudar a divulgar mais esse meio de evangelização. Então hoje nós estamos já, enquanto igreja, festejando a grande solenidade, ou melhor, celebrando a solenidade de todos os santos. Então vamos começar pedindo a intercessão de Nossa Senhora, Rainha de todos os santos, Regina Sanctorum. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, hoje a igreja festeja a grande solenidade de todos os santos. E o que a igreja quer dizer para nós sobre isso? Primeiramente, é necessário nós entendermos que santo é só Deus. A palavra do hebraico, kadosh, Deus é 3 vezes kadosh, santo, 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 como está em Isaías, no capítulo 6, quando o profeta tem a visão de Deus no templo de Jerusalém, e os serafins, os anjos, né, da primeira categoria, que vêm a Deus face a face, o louvando, o agradecendo, o bendizendo, o adorando. Então, Deus é santo. Santo significa separado. Santo significa mais do que tudo puríssimo. Deus é santo. E Deus vem comunicar a sua santidade às suas criaturas. Então, nessa festa de todos os santos, nós vamos festejar as pessoas que estão no céu, que já estão contemplando a Deus. Então, a igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não é meramente uma instituição humana, como muitos pensam, em que nós temos o Papa, os cardeais, os bispos, depois os padres e, por fim, o povo leigo. Não. Essa é a parte visível, a parte externa da igreja, claro. Mas a igreja é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros. Então é necessário nós contemplarmos esta realidade tripartida da igreja. A igreja que está no céu, a Jerusalém celeste. Os que estão, os habitantes do paraíso, que contemplam Deus face a face, que o louvam, que o adoram, chamado de igreja triunfante. Nós que estamos nessa terra, lutando para, ao fim de nossas vidas, nos salvarmos, porque nós não temos a nossa salvação garantida. Jesus nos mereceu a salvação na cruz, mas nós devemos lutar para que essa salvação seja aplicada nas nossas vidas. Então, a igreja militante. E, por fim, as almas que estão no purgatório, que estão padecendo, que estão sofrendo a purificação depois de mortos, e que, enfim, no devido tempo, que só Deus sabe, só Deus conhece, um tempo além do nosso tempo, que Santo Tomás de Aquino chama de aevo, eles vão, então, contemplar Deus face a face. Essa é a realidade dessa igreja que padece, chamada pela igreja de igreja padecente. Então, todos os que estão no céu são santos. Seja aqueles que viveram de forma extraordinária nessa vida, seja aqueles que passaram por uma purificação póstuma, a que nós chamamos de purgatório. Todos aqueles que estão no céu são santos, porque não é admissível diante de Deus aquilo que é impuro. Pois bem, queridos irmãos, todos nós somos chamados à santidade. Desde o Antigo Testamento, Deus chamando o povo de Israel, lá em Levítico, sede santos, porque eu sou o Senhor sou santo. Quanto mais agora, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no primeiro momento, temos os santos canonizados. O que significa
o santo canonizado? São aquelas pessoas que viveram as virtudes em grau heróico, em grau extraordinário. Então, viveram as virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade. Viveram as virtudes cardeais, como a prudência, como a justiça, como a temperança, como a fortaleza. Ou seja, viveram de uma forma extraordinária, auxiliados pela graça divina. Então, o santo é aquela pessoa que Deus santificou e ela foi se configurando a nosso Senhor Jesus Cristo ao longo da sua vida. É muito interessante vermos que todo santo, em dado momento, ele passa pela cruz, ou de uma contrariedade. Exemplo, Santo Afonso de Ligório, que foi expulso pelos seus próprios confrades que ele havia fundado, os redentoristas, seja por uma enfermidade, exemplo, esse beato Carlos Acutis, recentemente falecido, Chiara Lute, também, uma italiana também santa, que teve uma grave enfermidade. Tivemos santos que teve uma vida longeva, como Santo Antão, que morreu com mais de 100 anos, e santos que faleceram muito cedo, como, por exemplo, São Domingos Sábio, ao redor de 15 anos, ou uma Santa Teresinha do Menino Jesus, em torno de 24 anos. Certo é que todos passaram pela cruz. Então a santidade, ela vem essa configuração. O Espírito Santo vem configurar a pessoa, de forma a pessoa a se tornar cada vez mais semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Daí que, se nós realmente não fazermos essa... Depois da manhã eu vou falar outro dia sobre a questão do purgatório. Se essa purificação, essa configuração não acontecer nessa vida de uma forma ordinária, extraordinária, vai acontecer postumamente depois do purgatório. Nós temos santos, queridos irmãos, mártires, primeiramente a Virgem Maria. Aqui nós temos o culto de Hiperdulia, depois São José de Protodulia. Temos os santos apóstolos que seguiram Jesus, que foram chamados por Jesus no primeiro momento e sobre os quais serviram como fundamento, como colunas para a igreja. Santos mártires que morreram por Jesus, deram o testemunho da sua fé para não adorar outros deuses, não pecarem por idolatria, ou morreram, por exemplo, em um sinal extremo de amor, num gesto extremo de amor, como, por exemplo, São Maximiliano Kolbe, que justamente no campo de concentração nazista se ofereceu para estar no lugar de confissão de um prisioneiro que seria executado pelos nazistas. Né? Ele era sacerdote. Quando saiu a eleição, o sorteio de quem queria ser executado, ele se colocou no lugar daquele homem casado. Então, santos que exerceram a virtude da caridade até o extremo como ele, ou santos que guardaram a sua pureza, preferiram morrer do que perder a virgindade, exemplo, Santa Maria Goretti. Tivemos tudo que é tipo de santo. Estou falando dos canonizados, santos solteiros, santos casados, santos jovens, crianças, sacerdotes, bispos, papas, de forma tal que todos nós somos chamados à santidade. A igreja, quando canoniza alguém, ou seja, ela declara que essa pessoa foi santificada por Deus e correspondeu de forma heróica à graça de Deus, ela insere essa pessoa no catálogo dos santos. O Papa, usando seu magistério extraordinário, falando ex cátedra, declara que essa pessoa está no céu. Claro que mediante um processo que é muito longo e muito criterioso. Mas quando a igreja canoniza, ela diz duas coisas. Primeiro, que essa pessoa é exemplo para nós. A gente pode dizer aquilo que São Paulo falava aos Coríntios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós podemos, como que, espelhar na vida desse mortal, na vida dessa pessoa, marcada pelo pecado original como nós, mas que seguiu, que amou Jesus sempre, que se esforçou para seguir o Senhor, carregar a sua cruz. Depois, o santo intercede por nós junto a Deus. Então, se nós podemos, queridos irmãos, interceder um pelos outros nesse mundo, quanto mais aqueles que já estão admitidos na glória celeste, aqueles que já fazem parte do corpo glorioso da igreja, a igreja triunfante, eles vão interceder por nós em Jesus. Claro que você vai falar, mas padre, só Jesus é o único mediador, é verdade. Jesus é o único mediador, como está em 1 Timóteo 2,4, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como está em João 14,6. Mas em Jesus,
Assim como Jesus é o único Filho de Deus, unigênito do Pai, consubstancial ao Pai, em Jesus nós somos filhos de Deus. Assim como Jesus é a única luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás nas trevas, mas terá a luz da vida, como disse Jesus. Mas Jesus depois vai dizer, vós sois a luz do mundo, sal da terra. Então em Jesus somos luzes, em Jesus somos luminares. E assim como Jesus é o único sumo e eterno sacerdote, como está na carta aos Hebreus, em Jesus, nós padres, os bispos, os presbíteros e também o povo leigo, somos sacerdotes. O padre, o bispo, sacerdote ministerial, o povo leigo, o sacerdócio comum dos fiéis. Então em Jesus somos filhos de Deus, em Jesus somos luzes, em Jesus somos luminares, em Jesus somos sacerdotes e em Jesus também somos mediadores. Padre, como vou me santificar? Primeiro, rejeitando o pecado. Primeiramente, é necessário para que isso aconteça você aceitar Jesus na sua vida. Pôr Jesus no seu coração. Aceitar Jesus como o Senhor e como o Salvador da sua vida. A salvação vem dele. Como o Senhor, ou seja, toda a sua vida deve girar, deve gravitar. Assim como os planetas gravitam em torno do Sol, nossa vida, nosso coração, nosso amor deve gravitar em torno de Jesus. Então, primeiramente isso, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Depois, receber os sacramentos. Precisamos, quem não é batizado, ser batizado, a confirmação, a comunhão, receber Jesus eucarístico, é o corpo e o sangue dele como alimento, e adorar o corpo e o sangue dele. Daí, o Santíssimo Sacramento da adoração ao Santíssimo Sacramento do altar, o sacramento da confissão bem recebido, de uma forma realmente a pessoa está contrita, receber frequentemente. Quanto mais santo, mais pecador a pessoa se sente. São João Paulo II se confessava toda semana, um homem santo, um papa santo. Então a confissão ao São dos Enfermos, né? O matrimônio para quem vai casar, a ordem para quem é chamado ao sacerdócio. Aceitar Jesus, os sacramentos, intensa vida de oração. Nós podemos falar com Deus de diversas maneiras. Deus pode falar conosco, perdão, de diversas maneiras. Nós com Deus apenas uma, oração. Nem todo mundo que reza demais é santo, mas todos que são santos rezam muito, porque sentem necessidade de terem comunhão com o Senhor. Depois a renúncia ao pecado, depois a prática das virtudes e depois muita humildade. Porque nesse caminho que fazemos da santidade, caso cairmos, é necessário termos humildade para poder levantar. E aí vem o último segredo, o segredo de tudo também, como dizia São Luís Grignion de Montfort, a grande devoção à Santíssima Virgem Maria, a Mãe de Deus. São Luís Grignion de Montfort, esse grande sacerdote francês do século XVIII, dizia que tem duas formas de se fazer uma estátua, um molde, uma estátua, né? Você pode pegar, por exemplo, uma pedra, uma madeira e ir esculpindo, talhando, golpe a golpe. E qual o risco se um golpe desferido de uma forma errada desfigurar totalmente a estátua, o trabalho artístico que está se fazendo? Ou tem uma segunda forma, se pegar um molde, deitar o material líquido e depois que se solidificar você abrir. Essa é a forma mais perfeita. Ele vem dizer, esse molde de Deus é justamente a Virgem Maria. Então ela vai formando, junto com o Espírito Santo, a cada um de nós, configurando cada vez mais a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Esses dois pilares são essenciais. Grande amor ao Santíssimo Sacramento do altar. Grande devoção, grande amor à Santíssima Virgem Maria, Rainha de todos os santos, Rainha dos mártires, porque ao pé da cruz sofreu mais que todos, Rainha dos apóstolos, Rainha das virgens, Rainha das viúvas, Rainha do céu e da terra. Acima dela, apenas Deus. Que Deus eterno, todo-poderoso, vos abençoe e vos guarde por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de todos os santos, de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.